Isso, Maria Isa. O último dia de apresentação vai ser dia 27. Alguma pergunta aí? Não. Ei, professora, só interrompendo aí rapidinho. Então, a galera que era do dia 10 de novembro vai ser transferida para 21, não sei qual é, 27/11, é isso? Isso. Nossas aulas vão até o dia 27, que é a quarta-feira. A última quarta-feira do mês. Certo? Tudo tá certo. E aí depois nós vamos apresentar para vocês a nossa programação. Aula presencial, lembra? Ainda temos 3 encontros. Ainda temos, depois dessas apresentações, ainda vamos ter 3 encontros. E algo do tipo. Nós vamos... Menino, falar em viagem, no próximo ano, no primeiro ano, tem um projeto. Primeiro ano novo, viu? Isso. Coisa boa. Aí, muito bom, viu? Podem levar os outros professores? Podem, interdisciplinar. Ótimo. Pode botar meu nome. Vamos lá. Professora, peraí um minuto. Só queria avisar que a Júlia Amaral e a Mara Gabriela disseram que não vão poder comparecer à aula, pelo menos não agora, porque foram vacinar. Aí talvez elas não possam vir, só por causa disso mesmo. Só não esqueçam que tem que ter, no mínimo, 70% que apresente, né? Legal. Não, mas elas vieram as outras, elas só não vão poder vir nessa mesmo. Nas apresentações tem que ter, no mínimo, 75% da participação. Tá bom. Abordar de maneira crítica os conceitos da química, em especial das funções, né? E apresentar a falta de coerência interna nos capítulos sobre a ótica da visão atual dos conceitos ácido e base, que é um conteúdo que vocês já têm um conhecimento básico, porque vocês estão tendo química desde o 8º ano, viram química geral no 8º ano, os conceitos iniciais, viram no 9º ano, e já estão aí quase um ano no 1º ano, concluindo. Então, é necessário vocês, pelo menos, terem já uma visão básica, ok? Agora, como vai acontecer? Eu vou colocar os tópicos e vou dar um tempinho aí, ou para o Iardo, ou para a Izzy falarem, ou o Ítalo Benjamin. Entendido? Vamos lá, tópicos de discussão. Primeiro tópico que eu trago aqui a vocês é o conceito de função química, apresentado no artigo da seguinte maneira: é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. De que forma a leitura do artigo e de que forma vocês vão apresentar essa informação, este conceito? Como é esse conceito que é apresentado no artigo? O conceito é apresentado de forma positiva ou negativa? O conceito é apresentado de forma negativa. Por que ele como ele é apresentado de forma negativa, Iardo? Porque ele acaba por contrariar as noções pilares da química, porque a função química ela é para ser vista como um comportamento. E ele critica que os livros didáticos e os professores acabam por trabalhar ela como substâncias a fim de facilitar a vida dos alunos. Só que isso acaba criando um déficit muito grande que vai remeter na educação superior do aluno. Vai afetar diretamente a educação dele. É visto como um conceito negativo. Um conceito negativo. Esse conceito aí, ele, mais na frente eu vou falar, ele aplica o composto, o comportamento do composto em um determinado meio ou a estrutura desse composto? Ele contraria que parte, esse conceito? Ele, no caso, ele trabalha em determinado meio, que é até um outro argumento que o autor do artigo vai utilizar para criticar, porque desconsidera também o meio anidro nas reações de neutralização, quando você trabalha com as funções inorgânicas. Certo. O que seria esse meio anidro? Meio anidro é o meio sem a ausência de água. E lá, seu microfone está desligado? Tá desligado. Meio anidro é o meio com a ausência de água, no caso, sem água. E por quê? O Benedito só está ligado o meu microfone aqui, do computador, do PC mesmo. O notebook da Laís está desligado. Está tendo interferência, pessoal? Tá tendo um pouco, sim.
Peraí. Só um minutinho, vamos ver aqui. A técnica vai entrar em ação. Parou aqui. Deu mal meu. Oi. Vocês estão me escutando? Está tendo interferência? Melhorou? Tá pior? Melhorou. Melhorou. Antes estava bom, agora tá melhor. Ah, tá. Agora você fica usando esse aí. Pronto. Prossigam aí. Desculpa. Sim, o Yardon estava falando, né? Meio anidro é um meio sem água. Professor, e com relação a esse déficit na educação, do desenvolvimento do aluno, dá para citar os cursos, o curso superior de medicina, por exemplo, que você tem que ter determinado conhecimento sobre esses ácidos para receitar as medicações de forma correta. Que a gente vai retomar esse assunto quando a gente for falar do uso da aspirina para dengue, para o tratamento da dengue. Muito bem. O pessoal aí do grupo 11. O grupo 11 é? É. Izzy. Professora, quem está apresentando não é a Izzy, viu? Quem está apresentando é a Maria Júlia. Espero ela falando da Izzy, mas é a Maria Júlia aqui. Maria Júlia. Sim. Da Maria Júlia. Siga, Maria. Você tem algo a acrescentar? Eu concordo com o que o Yardo falou. E o que eu posso acrescentar é o que ele afirma no artigo que a gente leu e as nossas pesquisas à parte, elas demonstram que não só ele contraria as bases da química. Eu tô esperando na hora de eu me vacinar, que eu vou me vacinar hoje. Quê? Desculpa. Vou vacinar hoje. O que ela tá falando? Ei, Ana, teu microfone tá ligado. Eu vou fumar um pouco. Acho que tem alguém que não faz parte da apresentação do grupo e tá com o microfone ligado. Alguém tá com o microfone ligado aí. Eu acho que é o Expedito. Foi eu, acabei de chegar, só um minutinho, viu? Ah, Expedito. Perdão. Pronto, Expedito. Prossiga. A Maria Júlia estava falando. Concluí. Não, o que o Yardo comentou sobre o curso de medicina, sobre como isso vai afetar no curso superior de medicina, e nas nossas pesquisas a gente viu que esse déficit acaba atrapalhando em muitos outros cursos que exigem uma base química sólida, como engenharia química, biologia ao todo, biologia marinha, e principalmente o curso de química em si. Quem vai fazer o curso de química precisa dessa base que acaba não tendo na escola, porque os professores tentam facilitar a vida do aluno, mas acaba criando essa lacuna no aprendizado. Então, se pudéssemos dar um novo conceito de função química, qual seria? Professora, eu acho que teria que ser uma coisa muito mais complexa. E o conceito de função química, para mim, pelo menos enquanto aluna, não é bem desenvolvido e eu não consigo muito bem entender. Eu acho que acaba se tornando uma coisa que a gente acaba decorando para uma prova e posteriormente pode esquecer, ou se mantiver, eu sei o que é, mas eu não tenho certeza se os meus conceitos estão 100% corretos. Então, eu acho que exigiria uma explicação muito mais complexa que foge o meu conhecimento. Aham. E quando a gente estuda funções químicas, eu acredito que vocês já viram esses termos aí, que as funções estudadas seriam as funções inorgânicas estudadas, assim, entre aspas, seriam os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Sim, inclusive a gente está estudando agora com o professor Astrogildo. Seriam essas funções, se nós tivéssemos um conceito mais sólido de funções químicas, que não é adequado. Não é adequado porque nós temos esses critérios comportamentais e critérios constitucionais. De que forma a leitura do texto contribuiu para vocês distinguirem esses dois critérios e aplicarem naquilo que vocês estão tendo em aula?
sala de aula? Bom, no caso, o artigo ele cita os ácidos como comportamentos, partindo do princípio da relatividade que eles podem ter em determinadas reações. Ou seja, ele trabalha, por exemplo, o ácido diarrênios como uma substância que, em meio aquoso, ele tem como produto o hidrônio H3, o H3O. Ou seja, H3O+. H3O+, pois é. Ou seja, em determinada reação, ele pode ser um ácido ou pode ser uma base. Pode ser um óxido, pode ser um sal. Essa relatividade da reação, a gente trabalha muito com o Astrogildo. E o caderno Bernoulli também, ele traz o conceito da forma que é para ser. Mas o conceito que o Bernoulli só trabalha do Arrhenius. É um conceito comportamental ou um conceito constitucional? Conceito comportamental. Comportamental, de reação, né? Uhum. E o que seria esse critério constitucional? Constitucional é tentar atribuir um padrão para as funções da química. Como se por exemplo? Denominar determinada substância como ácida em todas as reações possíveis, sendo que não é muito bem assim. Ela pode ser um ácido em determinada reação, mas também pode ter outra função em outra reação. Maria Júlia, você tem algo a acrescentar na fala do Iardo sobre esses critérios comportamentais e constitucionais? Em função dessas... Eu tava... pode falar, desculpa. Não, pode falar já. Não, eu ia falar sobre o critério constitucional, só que o Iardo falou antes de mim. Então, eu concordo com o que ele falou. E falando sobre o caderno Bernoulli, que ele também comentou, eu acho interessante a gente falar que, de fato, o Bernoulli ele trabalha só o de Arrhenius, mas ele não deixa de fazer breves comentários, principalmente o professor Astrogildo na aula também faz, dizendo que o Bernoulli trabalha um conceito, que a gente está estudando esse conceito, mas que existem outros, eles não deixam de falar sobre essa abrangência das bases químicas e que não existe só um conceito, que não só o de Arrhenius, tem também o de Lewis, o de Bronsted e muitos outros, né? Mas por que existem os outros conceitos? Você está faltando uma coisinha bem nos critérios constitucionais. O Iardo falou muito bem dos critérios comportamentais, que é como nos critérios constitucionais, em uma determinada reação vai se comportar, né? Nos critérios constitucionais dá para citar aquelas noções mais primitivas, que a senhora até passou uma atividade de laboratório para a gente fazer, Sim. Identificando os ácidos e bases em casa, dos ácidos tendo propriedades azedas, das bases tendo propriedades mais secas, amargas. Isso. Outra coisa é na própria estrutura, né? Uhum. No arranjo. Quando a gente trabalha a teoria de Arrhenius, a gente percebe que os ácidos que vocês estão estudando, na sua estrutura tem que ter o quê? Hein? Tem que ter um ânion e um cátion. Cátion e ânion. Mas a fórmula, me diga aí um exemplo de um ácido mais simples que vem na cabeça de vocês. HCl. HCl. Esse HCl é um ácido por qual motivo? Só olhando para a fórmula dele. Que em determinadas reações ele tende a sofrer dissociação. Só olhando em solução aquosa ele sofre dissociação. Só olhando para a fórmula HCl, você me diria por que esse HCl é um ácido? Só olhando para a fórmula em si, acredito que não. HCl. Eu também não sei dizer. H2SO4. Por que H2SO4 é um ácido? Por causa do H? Por causa do H. É isso o critério constitucional. É algo próprio estruturalmente da molécula. O hidrácido. Seguindo outras teorias, nem todo ácido necessariamente tem que ter um H, um hidrogênio. Por quê? Porque vai depender da forma com que ele se comporta em uma reação, não é isso? Aí entra os critérios comportamentais. E aí, mais na frente, lá no artigo, tem várias reações de ácidos em meio aquoso
né, que seriam substâncias que têm um comportamento ácido em uma reação. Aí os critérios comportamentais. Os critérios constitucionais são esses comuns, como as características, né, que vocês viram, como o sabor, azedo, essas coisas, além da sua estrutura, né? Tem que ter hidrogênio para ser liberado no processo de ionização, e que seriam o hidrácido, e tem os oxiácidos, que além do hidrogênio tem que ter um oxigênio. Esses aí são os critérios constitucionais, que quando a gente coloca, aplica ao conceito geral de química, de função química, não se adequa. Por quê? Nem todos esses conjuntos de substâncias vão apresentar essas propriedades químicas semelhantes. Por quê? Devido ao comportamento dessas substâncias serem diferentes em determinados meios. Ok? Ok. Entendido? Vamos para o próximo. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não. Não? Vamos lá. Essa daqui eu acho que eu já até expliquei. O Iardo explicou muito bem. O modo de comportar quimicamente. Ele apresentou que vai depender do meio reacional. Essa substância que pode não apresentar os critérios constitucionais, ora se comporta como ácido e ora se comporta como base. De acordo com o artigo, me diga aí um exemplo que vai apresentar essa informação aí, dessa mudança de comportamento. Professora, você pode repetir, seu áudio está travando para mim. De acordo com o artigo, qual seria uma espécie, um composto que vai variar de comportamento de acordo com o meio? Esse modo de comportar-se quimicamente. Isso, em diferentes meios. A água? A água, muito bem. A água ela pode ter um comportamento ácido-básico também, né? Isso de acordo com outras teorias. Não necessariamente a de Arrhenius. A de Arrhenius é o que vocês precisam ter na ponta da língua, porque é a que vocês estudam. As outras vocês vão compreender mais na parte que vocês vão ver próximo ano, que é da química inorgânica. Certo? Certo. O artigo também fala do CaO. CO. O que seria o CO? Que é um sal. Ele é um sal, mas também é um composto binário. Logo, também pode ser um óxido. O CO é um monóxido de carbono. CaO. Não, CaO. Ah, o óxido de cálcio. Exato, ele menciona. Isso. É um composto binário, tem 2 elementos. Teria uma classificação que seria um óxido, mas mais na frente do artigo apresenta que óxidos e sais não entram nas funções inorgânicas, né? Devido a esses critérios comportamentais. Entra nos critérios constitucionais, mas não nos comportamentais. Certo? É um composto iônico. Por que é um composto iônico, Iardo, já que você falou do óxido de cálcio? Vocês lembram que é um composto iônico ou molecular? Alguém? Maria Júlia? Um composto que possui íons interligados em sua geometria molecular? Eu diria um composto iônico. Possui o quê? Íons. Isso. Estava tentando lembrar do conceito que o Watson falou. Muito bem. E um molecular? O Iardo está quase um professor de química, né? Excelente aí. Maria Júlia também muito boa. Mas o Iardo aí parece que leu o artigo de ponta cabeça. Eu acabei pesquisando mais da parte do artigo, tá?
Eu fui parar em vários artigos de medicina. Professora, eu não tenho certeza se o que eu estou falando é certo, né? Porque eu não tenho certeza sobre o que é o composto molecular. Mas eu acho, pelo que eu lembro das aulas de química do Watson, é que são os compostos que possuem ligações covalentes entre seus átomos. Perfeito, de compartilhamento. Agora, no processo, na reação de um composto iônico e um composto molecular em meio aquoso, nós temos dois processos que podem ser aplicados a essas reações, que é a ionização e a dissociação. Lembra que nós fizemos também uma atividade, uma reação de neutralização de um ácido, onde nós aplicamos qual conceito? A ionização ou a dissociação? De um ácido em meio aquoso. Professora, você está falando alguma coisa? Eu não estou conseguindo escutar nada. O ácido em meio aquoso, no caso HCl. Está escutando agora, Maria Júlia? Estou escutando muito travado, está tendo muita interferência. Muita interferência. Melhorou? Melhorou agora. Pronto. Internet. O ácido em meio aquoso se comporta, desculpa, o ácido em meio aquoso sofre um processo de ionização ou dissociação. Já que vocês já têm a noção do que é um composto iônico e molecular. Eu diria que sofre dissociação. O ácido sofre dissociação. Maria Júlia? Eu concordo. Concorda? Algum universitário discorda? Algum aluno? Vou convidar aqui algum aluno, viu? Algum universitário aí discorda? O ácido sofre dissociação. Vocês lembram disso? O que é dissociar? O ácido ele sofre ionização, não é mesmo? Termine, Gisela. Não, eu ia dizer que o ácido ele sofre ionização porque as moléculas dele... Os átomos estão ligados. Desculpa. Os átomos, eles se separam, mas não como no caso de um composto iônico, né? Porque o ácido ele é formado por ligações covalentes. E aí, essas ligações, elas são rompidas, digamos assim, e aí fica o próton de hidrogênio e o... Oh, meu Deus, eu deve estar confundindo os conceitos, mas fica o hidrogênio positivo e os outros compostos negativos. Isso, muito bem. Não esqueçam nunca mais. Pode até esquecer meu nome, eu não me importo. Mas não esqueçam que compostos moleculares, eles sofrem ionização, porque ionização lembra-se de uma reação, então ocorre uma quebra. Não é que é uma reação, mas ocorre uma quebra da ligação covalente. Ionização. E isso funciona para os ácidos. Os ácidos, aqueles que vocês estão estudando no primeiro ano, que tem como critério constitucional a presença do hidrogênio para os hidrácidos e a presença de hidrogênio e oxigênio para os oxiácidos, certo? Compostos iônicos, eles estão ali pertinho, os elementos, os átomos estão pertinhos devido a uma força eletrostática. Os íons não deixam de existir. Está lá o cátio e o ânion, bonitinho. Então, em meio aquoso, a água vai favorecer a separação desses íons, certo? Então, se ocorre só um afastamento desses íons, é uma dissociação, ok? Não esqueçam nunca mais. E se vocês errarem isso aí, eu vou dizer, não conheço nenhum de vocês. Brincando, vamos lá. Muito bem, obrigada, Gisela. E o último aí, o último desse slide, nós temos os conceitos de arrênios. Vamos começar pelos conceitos de arrênios, que é o que vocês já sabem. Tá aí o conceito de arrênios. Alguém tem alguma coisa a falar dessa informação de arrênios? Esse é o conceito que ele fala. Esse não é muito bem o conceito que ele fala que é o correto de se trabalhar.
Ele fala do conceito de Arrhenius na liberação do hidrônio. O ácido é o composto que, em solução aquosa, ele tem como íon liberado o hidrônio. Isso. O OH3+. Muito bem, que esse aí está apenas apresentando o próton, né? Por que esse H3O+ seria o correto? H3O+, não, H3O+. Isso, H3O+ seria o correto, Iardo. Iardo, tu podia ligar a tua câmera para eu te ver. Por que que o H3O+ seria o correto, hein, Maria Júlia? Maria? Oi. Porque tá em meio aquoso. Porque está em meio aquoso, então a água vai participar da reação. Muito bem. Acredito que em relação à teoria de Arrhenius, vocês não tenham muita dúvida, porque é algo que vocês estão vendo, né? Com o Astrogildo. E ácidos de Arrhenius, que seria o conceito correto, né? São as espécies que, ao reagirem com água, produzem o íon positivo. Como íon positivo, apenas o H3O+. Por que mesmo, Maria Júlia? Porque tem meio aquoso. Porque está em meio aquoso, a água participa. Alguém lembra da reação que eu fiz em sala de aula? Naquele artigo do Lapachol? Não, bonito, Lapachol. Ninguém lembra, né? É do Bachega, Lapachol, aqui a química é só nome. Ninguém? Não lembram. O Lapachol é um ácido, na verdade está lá mais na função orgânica, porque na sua estrutura tem uma grande cadeia de carbonos e hidrogênios, além da hidroxila, e esse hidrogênio vai ser liberado em meio aquoso, porque esse hidrogênio vai ser doado para uma molécula de água, formando H3O+, não é isso? São as reações orgânicas, certo? Agora vamos aplicar aí o conceito de Bronsted e Lowry, e ácidos de Bronsted e ácidos de Lewis. Eu vou apressar aqui, porque ainda tem outro grupo. E o ácido de Uzanovic. Vamos lá, Iardo ou Maria Júlia, falem rapidamente desses três conceitos. Será? Se eles estão me escutando, parou tudo. Aumentando da teoria protônica, o ácido de Bronsted, ele é uma generalização acima da teoria de Arrhenius, que inclui todos os ácidos de Arrhenius e outros ácidos, outros compostos, outras funções ácidas. E o de Lewis é a generalização desse do Bronsted, é mais avançado. Dá para encaixar numa noção de conjunto. Onde o de Arrhenius é o mais específico, que possui menos membros. Depois vem o de Bronsted de Lowry e depois o de Lewis. Mas ambos os conceitos são intercalados. São intercalados. Isso depende de quê, Iardo? Para você informar, isso aqui é um ácido de Bronsted, isso aqui é um ácido de Arrhenius, isso aqui é um ácido de Lewis. Depende da reação. Depende da reação, do meio reacional. Maria Júlia. Oi. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia falar só que quando o Iardo ia falar, eu não estava sabendo direito explicar o de Bronsted, eu sabia bem o de Lewis. Aí eu ia explicar que o de Lewis era a generalização, só que o Iardo falou antes, então eu posso tentar falar sobre o Uzanovic. Diga. Ele é uma teoria bem mais geral do que tanto a de Arrhenius quanto a de Bronsted quanto a de Lewis, e ele
diz que as bases dos ácidos não são... Eu não consegui compreender bem essa parte do artigo, mas pelo que eu entendi, é que eles não são amplamente utilizados na química, eu acho. Isso. Ele relativiza bastante as teorias mais originárias, e eu não sei mais sobre isso, eu só entendi essa parte no artigo. Essa parte desses ácidos receptores de elétrons é visto mais na química, é uma parte da química inorgânica que vê os complexos. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a estrutura da clorofila? Que tem um magnésio bem no meio, né, Márcias? O magnésio ali, ele é um metal que pode receber elétrons. Então, ele tem como se fosse um orbital disponível para essa recepção de elétrons, por isso que ele fica fazendo ligações diferentes lá. Não só o magnésio, mas outros compostos, chamados de química de coordenação. Aí a gente vê mais esses ácidos aí de Usanovic, que vocês não veem agora, né? Mas o exemplo, quando vê muito desse receptores de elétrons, é lembrar da clorofila, que tem aquela estrutura enorme e no meio tem um magnésio. Certo? Falando aí da clorofila, pessoal, lá Certo. quando a gente trabalha no início do ano, que a gente trabalha água e sais minerais, né, os íons minerais, uma das funções do magnésio é justamente o componente da molécula de clorofila, né, que a gente aborda lá. Então, quando a Laíris falou, eu lembrei, só para fazer um linkzinho com o conteúdo da biologia. Então, tudo se conecta, né? Nada é independente. E aí, por fim, nós temos essa informação. Ácidos diarrênios não estão restritos às espécies protonadas. Vamos lá, para podermos irmos para a temática final. Estou esperando, só para finalizar, se você quer. Hã? Isso, é. Foi, tem que fechar, né? E abrir a outra aula. Rapidinho, falta 5 minutos. Ácidos diarrênios não estão restritos às espécies protonadas. Professora, eu posso estar enganado, mas a interpretação que eu tive disso é que está associado com a outra generalização, o outro conceito, que é a generalização da generalização. Ou seja, ele não é o ácido de Arrhenius, ele não é só um ácido do Brosse de Lowen, ele também é um ácido de Lewis. É isso que essa afirmação está querendo dizer? Isso, muito bem. Isso mesmo. Que aí, no caso, tem uma interligação entre as teorias, né? Entre as diversas. Tem um outro artigo que fala mais disso. Que é o artigo 3. Exatamente. É o artigo 3. Júlia? Vamos começar com a Maria Júlia, a temática final. O efeito do ácido acetil salicílico está diretamente relacionado ao aumento de hemorragia no organismo de pessoas infectadas pelo vírus da dengue. O uso indevido deste medicamento pode ocorrer quando o paciente confunde os sintomas de dengue com gripe. Explique como este ácido está diretamente ligado à acidose metabólica. A isso agora vamos finalizar com o professor Márcio. Vamos lá, Maria Júlia, você quer iniciar? Como a Laíris propôs? Professor, com licença, é porque quem vai apresentar sou eu e o Ítalo, e eu vou ter que me ausentar rapidamente, então o Ítalo vai fazer essa finalização por mim. Tudo bem. Vamos lá, Ítalo.
Ocorre porque a flora intestinal humana já tem muito ácido e às vezes pode ocorrer uma hiperdosagem desse ácido, sobrecarregando o nosso sistema além do que ele aguenta. E a relação com a dengue, com a virose? Lembrar dos sintomas da dengue, né? Quais são os sintomas da dengue aí, da virose dengue, juntamente com os sintomas da gripe? Primeiramente, qual é o papel do ácido acetil salicílico quando você faz uso dele? Você toma esse medicamento para quê? Você faz uso desse medicamento para quê? A ação generalizada dele, deste ácido no organismo. É um remédio, né? Sim, um medicamento para quê? Para qual? Ele vai atuar sobre o quê? Ele vai fazer o quê no seu organismo? Tem a ver com qual sintoma dessas doenças aí? Já que a gente está falando de doença viral, tanto a gripe como a dengue. Bom, eu Dor de cabeça. vou complementar bem aqui a ideia do Ítalo, do como é que funciona normalmente o nosso organismo. A parte atingida, por exemplo, quando a gente bate o dedo, a parte atingida tem terminações nervosas na qual o tecido danificado libera uma substância química que faz com que a terminação nervosa registre o choque. As células funcionais no tecido danificado levam essas substâncias a usarem qual é mesmo o nome? COX-2 é o nome da enzima. O senhor sabe me lembrar o nome aí, professor? Eu não estou lembrando muito bem. É a COX-2, produzida em tecidos que sofreram algum dano. Que ela pega as substâncias químicas que ficam nos tecidos e transforma em prostaglandinas. Por causa delas, as terminações nervosas enviam um sinal intenso até chegar pelo cérebro e fazem o dedo inchar. Para banhar, que aí ele vai ser banhado em fluido de sangue e vai poder curar o ferimento. Aí a aspirina vai funcionar como? Ela vai se ligar ao COX-2, impedindo que ela faça o seu trabalho, diminuindo o volume do sinal de dor e aliviando a dor. Consequentemente, tem um papel anticoagulante, que é o que vai afetar, que é o que vai fazer com que ele não seja recomendado para pessoas infectadas com dengue. Sim, aí a relação com a hemorragia que tem? Bom, no caso da hemorragia, ocorre quando, por exemplo, a dengue 2, dengue 3, elas são caracterizadas pela agressividade no fígado e alteração dos fatores de coagulação, podendo provocar hemorragias leves ou graves. E no caso, se você pega uma dengue 2 e toma aspirina, você vai ter um fator de coagulação ainda menor do que já está por causa da dengue. E vai proporcionar com que o suco gástrico, o estômago, onde a prostaglandina é necessária, não consiga ter a demanda, não consiga suprir a demanda pela substância. Consequentemente, vai acabar provocando as hemorragias. Pronto, beleza. Mais alguma coisa aí, Ítalo? Então o ácido acetil salicílico, ele é usado de maneira geral, gente, para dor, não é isso? E é um antitérmico também, não é isso? Então, ele reduz os efeitos que são clássicos, tanto na dengue como na gripe, né? Diferente do resfriado, como a gente discutiu, que é a febre, tá certo? E aquele mal-estar. Muitas vezes o sujeito toma equivocadamente, sem ter um diagnóstico fechado da doença, aí você vai ter algum tipo de hemorragia, algum tipo de reflexo nesse sentido. Mudando um pouquinho aqui, vocês viram alguma atuação desse medicamento do ácido acetil salicílico relacionado a doenças cardiovasculares? Se existe alguma relação da prescrição desse medicamento com doenças cardiovasculares? Se ele interfere também, por exemplo, na ação de alguns medicamentos antidepressivos? Se ele atua também inibindo ou então potencializando, alguma coisa nesse sentido? Eu vi do uso da medicação para a prevenção do infarto.
Como Sim, ele é anticoagulante, ele evita a formação de coágulos no coração, prevenindo o ataque cardíaco do indivíduo. perfeito. Então, por isso que as pessoas, no popular, na forma geral, costumam dizer que o AS, né, que é também o ácido acetil salicílico, ele é bom para o coração. Por quê? Porque ele vai deixar o sangue com a densidade menor, consequentemente, ele vai circular de maneira mais eficiente dentro do nosso organismo, dos nossos vasos sanguíneos, inibindo justamente a presença dos coágulos, né? Esses coágulos depois podem também ajudar aí no aumento da calcificação, da formação de placas de ateroma, não é isso? E aí por diante. Beleza, beleza. E tem também uma relação que eu não sei se alguns leram, porque não está diretamente não está diretamente no artigo. Tudo bem, Isis. Estamos ouvindo aqui, estamos lendo aqui a sua mensagem. Que o ácido acetil salicílico, se ele é tomado conjugado com um antidepressivo muito famoso, que é fluoxetina, tá? Que é um remédio muito famoso aí chamado Luvox, que é o nome de venda, de propaganda, ela também inibe a ação desse medicamento. Tá? Então, os médicos precisam fazer também, precisam não, eles fazem também esse alerta para o não uso, quando se faz uso desse antidepressivo. Beleza? Mais alguma coisa, Ítalo? Mais alguma coisa, Iardo? Maria Júlia saiu, né? A Maria Júlia está se vacinando e não poderá comparecer a Amaral, né? A Amaral, não é a Maria Júlia. Não, eu tô aqui. É só porque a gente ia apresentar os dois e eu tive que me ausentar rapidamente, mas já tô de volta. Júlia, tu queres fazer algum comentário com relação ao ácido acetil salicílico? Não, eu acho que o que o Ítalo falou deu para entender bem o que o nosso grupo entendeu sobre o artigo e sobre o que o artigo quer falar a respeito do ácido. Tem que fechar a aula. Dá pra, só um detalhe, que é o tratamento para... Calma aí, que tá o eco muito grande aqui, professor. Eu ia complementar falando... Deixa eu ir para fora aqui. Foi. Que eu tô indo me vacinar aqui, foi mal. Eu ia complementar do tratamento da superdose da aspirina, que é feita por meio da diurese alcalina com cloreto de potássio, para regular o pH urinário, e também a hemodiálise, que é feita para tirar o excesso dos salicílicos do organismo. É só isso que eu tinha para acrescentar. Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado. Então, gente, ó, previne aí as doenças cardíacas, também como previne o AVC isquêmico, né? Quem deve ter lido lá falando de doença cardíaca, viu falando também do AVC isquêmico. Pronto, beleza, beleza. Show de bola. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Maria Júlia. Obrigado, Iardo. Tá certo? Passar aqui para a tia Laís. Vamos fechar aqui a aula e abrir a outra, porque aqui já foi encerrada, ou tem que... Pode ir direto, né? Acho que não fechou, não. Então, vamos lá. Agora nós vamos para o artigo 3, certo? Só chamar os grupos aqui. Parabenizar os meninos. Gostei muito. Parabéns, viu? Professor, enquanto ocorre a troca de grupo aí, a senhora pode dar uma olhada no seu material que fala sobre o dia dos grupos, o dia das apresentações do grupo, porque eu acredito que esteja errado uma das datas. Vamos lá, vou olhar aqui. Porque se você olhar, todas as datas de outubro, quase todas, menos o dia 27, não está fechado. Aí, lá tá como se fosse 27/11. Mas eu acredito que seja 27/10. Do 10, é verdade. É porque eu esqueci de tirar o 11, viu, gente? É 27/10. 27/11, nós já estamos aí já nas recuperações, né? Essa data aí. Verdade. Viu? Prova Obrigada. final. Agora nós vamos para o G8. Outra coisa, sobre... 26 não apareceu. O grupo 26 está sem nota, viu? G8, agora Professora, Oi. sobre a parte de biologia dentro do trabalho de química.
É essa temática que tá aí no seu material, é? Isso, é a temática para cada artigo, viu? Ah, tudo bem. Ela vai ser única para todas as discussões. G8, G13. Quem é o representante do G8? Tainara, Alisson, Emily, Felipe, Isabelle e Maria Ellen. O Alisson saiu da escola, professor. Quem? O Alisson, boa tarde. O Alisson saiu da escola. Aí quem vai representar o nosso grupo é a Emily e a Maria Ellen. Emily e Maria Ellen. Pronto, G8. G13. André Lucas, Carmen, Mariana, Matheus Henrique, Rafael e Rainan. Oi, tia. É o Matheus, né, Matheus? Sim, senhora. Ótimo. G16. André Vinícius, Ananda, Daniel e José Vinícius. José Vinícius já foi. Só são 3. José Vinícius, Ananda e Daniel, é? Só são 3 no G16. Não tem ninguém, né? Ótimo. E o G17. Lucas Vilarinho, Paulo Henrique, Francisco Felipe, Gilvan Gabriel, Jefferson e Sérgio. Quem vai falar? Opa, presente. Opa, é? presente, professora. Quem é? Os representantes do 17 sou eu, Sérgio e o Jefferson. Certo. O Daniel botou aí que só são 3, mas quem é que vai falar, Daniel? Representando o grupo. E aí? Mas eu posso dar uma pausa bem aqui, rapidinho. Tá. Era a Ananda. A Ananda não apareceu, Daniel. Você não vai falar, não? Tá sem microfone. Ah, e vocês vão ficar sem nota nessa parte da apresentação, viu, Daniel? Vamos lá, começar. Artigo 3. Esse meu slide é um abençoado. Ele, na verdade, meu computador, né? Porque ele trava a cada 5 segundos. Ó. Lá, meu filho. Pronto. Artigo 3. Discutindo o contexto das definições das e base. Eu acho que da vez passada eu falei muito, eu acho que vou falar menos dessa vez, para vocês falarem mais. O objetivo é discutir as definições de ácido e base de acordo com o contexto original de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Entender como é a dinâmica, né? Eu vou colocar o tópico e vocês vão falar acerca daquele tópico. Como o primeiro grupo era a primeira experiência, né? Para vocês entenderem como era a dinâmica, dessa vez agora vocês falam mais e eu só observo. E falo alguma coisa se não estiver adequado. Combinadinho? Fechado, professor. Combinado, professora.
Hã? Combinado, tia. Ótimo. O nome ácido, derivado do latim acer, agudo, azedo, está relacionado ao gosto ácido de alguma substância. Antes de falar, fala o nome que é para eu saber qual é o grupo que vai estar falando. Vou colocar 2 tópicos, que fica melhor. Ácido e base. É o produto do aquecimento ou queima de algum material. Podem falar. Já sabe como é a dinâmica. E aí é só... Boa tarde, Emily que está falando aqui. Emily. Dá para me ouvir direitinho? Pode falar, Emily. Inicialmente, né, uma coisa que ele foca bem no começo é que às vezes existem problemas em relação quando se vai explicar o assunto sem analisar um pouco também a parte histórica. Então, naquele período, no início dos estudos sobre ácido e base, eles não tinham tanto conhecimento sobre condutividade elétrica, então eles davam mais caracterização, eles procuravam mais saber sobre alguma coisa em relação às características deles. Por isso que eles diziam que em relação à base, eles falavam muito que ácido e base, eles eram características opostas e que em uma reação, eles se, não que exatamente anulavam, mas que eles se neutralizavam. E realmente é uma coisa que faz sentido em relação até a parte do começo do artigo, na minha opinião, e é uma coisa que imagino que os outros alunos que observaram o artigo também concordam, que a gente não pode analisar, a gente não vai poder estudar não só a parte da história, mas também a ciência, a ácido e base, sem analisar a parte histórica, porque cada período vão ter os seus conhecimentos e cada período vão ter os seus meios de se obter um conhecimento. Então, realmente é algo que eu concordo com o autor do artigo. Certo. Outro grupo? Professor, eu concordo com o que a Emily disse, justamente porque o contexto histórico ele tem que ser analisado para saber e conseguir analisar as capacidades científicas que tinham na época para as descobertas científicas. Tanto é que, para a descoberta de uma base, eram usados métodos empíricos, testes, experiências, com algum sal, com algum sal não, com algum ácido, e só se determinava a base com o uso de algum outro ácido, e esse conceito foi mudando de acordo com o contexto histórico. Quanto mais a gente vem avançando, mais a gente vai mudando os conceitos e a maneira que a gente tem de classificar um ou outro. Então, é muito importante, concordo muito com o que a Emily disse, é muito importante analisar o contexto histórico para mesclar com o contexto científico. Continuando o ponto que o Sérgio e a Emily trouxeram, o contexto histórico é um ponto muito importante no estudo da química que não é tão levado em consideração no nosso estilo de ensino atual, como é algo que o autor desse artigo, se eu não me engano, leva muito em consideração, principalmente ao final, que ele ressalta que é necessário uma leve modificação sobre o ponto de vista de estudo das classificações da química, porque acaba em um ponto mais avançado do nosso ensino, deixar muitas brechas em relação aos conceitos. Uhum. E essa parte da base ser produto de um aquecimento ou queima de algum material? Além do que vocês já falaram aí, que tudo que neutraliza um ácido seria uma base, né? E aí a base seria essa substância que neutraliza um ácido e também seria essa substância que é resultado de uma combustão. Professora, na verdade, o conceito da base ser o produto do aquecimento ou da queima de algum material é um conceito mais arcaico do que o conceito de a base ser a substância que neutraliza um ácido.
esse conceito é arcaico, e logo depois eles foram, com a avançada a história do tempo, eles perceberam que as bases eram, na verdade, substâncias que eram substâncias que neutralizavam esses ácidos, e não necessariamente produto de um aquecimento ou queima de material. Perfeito. Já botei, né? O próximo. As propriedades e comportamento da substância estão relacionados à sua acidez e alcalinidade. Vocês já falaram do tópico 4, 3. Só pular para o 4, viu? Podem começar. Só temos mais... Acredito que essa afirmação está, de certa maneira, correta. A alcalinidade da substância é mais determinada pelas moléculas que estão ligadas ao H ou OH, que determina, muitas vezes, é determinante da potência do negócio. E devido a... Desculpa, não. Hã? Potência de quê? Não. É a classificação, eu sinto muito, que muitas vezes o ácido é classificado entre forte e fraco, assim como a base, em que bases fortes são bases ligadas a metais alcalinos terrosos, e muitas das bases, muitos dos ácidos fortes também são ligados a metais alcalinos. Então tem uma certa relação. Espera, bases fortes estão relacionadas aos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por isso que tem álcali, né? Metais álcali, né? Porque tem um caráter básico. Agora eu não entendi a parte do ácido que você falou. Estão ligados a metais também? Não, não. Eu fiz uma afirmação errada. Tá, Entendi. Você só mencionou ácido, mas queria falar só da base, né, Matheus? sim, senhora. Certo. Mais alguma coisa, Matheus? E que isso tem uma grande influência em um teste que foi descoberto, um teste que foi citado no nosso artigo e descoberto por, eu não lembro o nome, que usava chá de camomila para determinar o pH de uma substância, indo para azul quando era ácido e vermelho quando era base, se eu não me engano. Sim, substâncias orgânicas, vegetais, né? Hoje em dia a gente faz muito isso em laboratório. Vegetais, eles apresentam várias substâncias orgânicas e essas substâncias funcionam como indicadores da ácido e base. Mais uma vez eu vou falar aqui do Lapachol. Vocês não prestaram atenção, mas o Lapachol é um composto extraído de um vegetal, né? E esse vegetal apresenta substância que tem essa característica de mudar de cor dependendo do meio, né? Quando você fala dessas propriedades e comportamento dessas substâncias, o ácido ou básico, a gente associa diretamente aos elementos da tabela periódica, como o Matheus mencionou, né? A classificação dos elementos, né? Que vão apresentar propriedades semelhantes, por isso eles estão lá no mesmo grupo, em especial os do grupo 1 e 2, né? Já os ácidos, nós temos aí o hidrogênio, o bichinho que não tem um grupo específico, mas ele tem a tendência de ligar a metais que estão lá nos grupos 16, 17, né? E aí, por isso que, de acordo com o critério constitucional, esses ácidos que entram mais na teoria de Arrhenius são aqueles ácidos que têm hidrogênio para sofrer ionização e ser liberado em meio aquoso. Ok? Os demais grupos, Sérgio e Emily, alguma coisa a falar? Eu gostaria de complementar.
Diga, Emily. Até o que ele estava falando também, um outro exemplo do nosso livro é o que Boyle vai dar do xarope de violeta, que uma das importâncias dele, né, foi em relação até isso de separar desse, como é o nome, meu Deus? De medir a relação de ácido e base. Já que, até para provar que ácido não é a mesma coisa que base, que elas possuem características e comportamentos diferentes. Não importa, pode até ser o mesmo meio em qual elas estão inseridas, por exemplo, essa do xarope e esse exemplo que o Matheus deu do chá. Mas, sendo uma ácido e outra base, elas vão reagir de maneiras diferentes, resultando em reações diferentes, em cores diferentes, que é uma das maneiras mais fáceis, e nós temos de diferenciar o ácido e a base. Muito bem. Eu só Professora, lembrei. Diga, Emily. é a Maria Ellen. Ellen. Diga, Só para Maria. complementar o que a Emily falou, no artigo diz que esse experimento sobre o xarope de violetas foi utilizado justamente para desenvolver os indicadores e como uma forma que Robert Boyle criticou a teoria de Tachenius, que ele dizia que o contato entre o ácido e a base podia provocar efervescência, só que isso poderia restringir os conceitos de ácido e base. Certo, muito bem, Ellen. O professor Márcio quer falar, só um momento. Pessoal, uma contribuição, por exemplo, no 7º ano aqui na escola esse ano, a gente fez uma atividade onde os meninos cultivam bactérias na placazinha de Petri. Você faz um meio de cultura, onde nesse meio de cultura você coloca lá gelatina e caldo de carne, que é justamente proteína ali e carboidrato, que é o que a bactéria vai querer para se reproduzir. E aí você guarda essa colônia em um local no laboratório, e aí depois de 7 dias você avalia, vai contar lá o número de colônias, ver quantas colônias tinha. Só que essa prática ela sempre foi feita na maioria dos anos, e aí esse ano eu procurei uma forma de inovar. E eu fui ler sobre a utilização na USP, os caras estavam estudando lá, alguns compostos fenólicos, né? Que esses compostos fenólicos eles eram extraídos do talo da beterraba, eram extraídos daquela pelezinha, daquele tegumentozinho que reveste a semente do amendoim. E aí, a partir daí, eu tive a seguinte ideia. Eu disse, rapaz, eu vou tentar fazer esse extrato, e aí esses compostos fenólicos, eles combatem a proliferação de determinada colônia de bactérias, não são todas. E aí eu vou fazer esse extrato do talo da beterraba, que é o mais fácil para mim. Aí depois que as colônias dos meninos tiverem proliferado lá, eu vou aplicar o extrato sobre as colônias deles, para eu saber se vai ter algum efeito na diminuição do número de colônias. E assim a gente fez, tá? Só que como as placas de Petri, elas tinham colônias tanto bacterianas como colônias de fungos, teve placa que não houve diminuição nenhuma, porque as colônias elas tinham mais características de serem colônias de fungos. Mas teve 2 grupos onde a gente aplicou o extrato da beterraba e a gente viu a redução do tamanho da colônia, ou seja, ele conseguiu inibir o crescimento bacteriano ou até mesmo matá-las, tá? A gente não tem essa certeza. É claro que precisa de um estudo muito mais aprofundado, que é o quantitativo, que é o que os caras fazem lá na USP, mas eu inovei nesse sentido, nessa prática, e achei muito interessante. Muito bem. Daqui a pouco o nome deles vão virar Lapachol. É o sobrenome, o nome vai ser Bachega. A turma Bachega Lapachol. Ai, Emily. Pronto, muito bem. E final não, ainda. Professora, Oi. só até para voltar um pouco nesse da acidez e alcalinidade, que a importância de se observar o histórico é que quando Boyle ele foi desenvolver esse... Gente, o nome nunca me vem na cabeça. De separar o ácido da base, foi visto até pela questão histórica quando
Arquenius falou de ácido e base juntos, formaria efervescência, sendo que isso, na verdade, era um teste para a alcalinidade. Então, até ele observando o processo histórico que já tinha sido analisado essa reação, então ele foi atrás de outra reação para que pudessem serem separadas. Então, isso também é para a gente que, se nós observamos o processo histórico e nós temos noção que uma reação ela foi usada para tal coisa e talvez ela foi usada para outra coisa diferente, talvez ela sirva ou talvez ela não sirva, e isso vai servir para poder nós desenvolvermos outras reações e outros meios, não só para a ciência, mas também para outros âmbitos da nossa vida. Muito bem, que já você já comenta aí sobre esse efeito da efervescência aí do tópico seguinte. Alguém a mais? Não, só a Laurinha que disse aqui, Chega Lapachol vai ser sinônimo de primeiro ano do CSTJ. Eita, minha gente. É a turma Chega Lapachol. Primeiro ano 2021. 2021. Botar na placa de vocês. Vamos seguir aqui, né? Os metais são ácidos ou base? Vou botar logo outro. Desenvolvimento de indicadores, já falamos. Aí vocês falam sobre os ácidos fortes e a presença do oxigênio no composto e os óxidos formados pela combustão. Aí a gente encerra essa parte e vamos para a temática do Marcos. Se você puder falar geral, porque senão nós estamos com o tempo, né? Próxima semana tem que otimizar e eu acho que eu estou falando demais. Na verdade, os alunos estão falando bem. A temática. Vamos lá? Os metais são ácidos ou base. Os indicadores vocês já falaram, inclusive o Matheus já falou muito bem, conjunto com a Emily. Ácidos fortes deslocam o ácido mais fraco de seus sais. A acidez é causada pela presença do oxigênio no composto e os óxidos formados pela combustão de elementos não metálicos em água formam soluções ácidas. Podem falar. O que eu queria comentar é em relação à acidez causada pela presença do oxigênio no composto, que, se eu não me engano, foi durante o estudo de Arrhenius que ele fez essa afirmação e, por causa disso, o oxigênio recebeu esse nome, porque o oxigênio é derivado segundo minhas fontes, estão dizendo que foi na época dos estudos de Lavoisier que afirmou isso, que o oxigênio recebeu o nome dele por causa disso, que oxigênio significa formador de ácidos. E sobre os metais? Matheus? Eu acredito que os metais são formadores de bases. Ao menos foi o que eu sou. Realmente, segundo o que o Matheus disse, os metais, na visão do Lavoisier, eles são formadores de bases também, porque os óxidos dos metais eles vão reagir com esses ácidos e vão formar sal e água. Então, na visão do Lavoisier, os metais são formadores de bases. E os não metais são formadores de ácidos. Que aí a gente até falei para vocês, né? Que seriam a relação lá dos elementos na tabela periódica, que vocês viram muito bem com o Watson. As propriedades dos grupos, as características deles, né? Emily, alguma coisa, Emily? Emily e Ellen. Em relação aos ácidos fortes deslocarem o ácido mais fraco, foi desenvolvido lá no século XVII esse conceito
Só que hoje ainda é utilizado, só que não é mais em relação a deslocar um ácido mais fraco, e sim em relação ao processo de ionizar os ácidos. Certo, mas esse ácido forte ou fraco que vocês avaliam hoje, se não for o deslocar o mais fraco, é em função de quê? Isso nós vamos falar de critério constitucional e estrutural. É em função de quê? Essa maior ou menor acidez? Professora, a senhora poderia repetir novamente a pergunta porque eu não consegui entender. A maior e a menor acidez, de acordo com os critérios constitucionais, é em função de quê? Já até falei hoje de um processo que os ácidos sofrem em meio aquoso. É a ionização, não é? Isso, é a facilidade de se ionizar. Quanto mais facilmente esse ácido é ionizável, mais forte ele é. Ou seja, essa ionização está relacionada a quê? Estruturalmente. A presença do íon H+. Isso, muito bem, Maria Ellen. A presença do íon H+. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma substância ácida, é um hidrácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, que meio aquoso libera um íon H3 ou mais. Se libera com muita facilidade esse H, que reage lá com a molécula de água para formar o íon H3 ou mais, é um ácido forte, se libera com facilidade, se essa ligação é quebrada com facilidade por causa da base que é adicionada dentro do sistema, né? Isso, segundo a teoria de Arrhenius, é um ácido forte. E tem outras regras que vocês viram, eu acredito que vocês viram com astrogildo, que é a presença do oxigênio. Não é que o oxigênio seja o fator primordial lá desde Lavoisier para determinar se é um ácido ou não, mas ele ainda é um ponto importante, né? Então, a relação de hidrogênio e oxigênio em oxiácidos é importante para definir esse caráter maior ou menor de acidez em uma substância. Certo? Alguma coisa a declarar? Só gostaria de comentar que os metais são formadores de base, mas também segundo Arrhenius, baseado na teoria de Arrhenius, né, ainda tinha um elemento que era considerado uma base mesmo sendo formado por um ametal, que seria o NH4OH. Isso, que é o hidróxido de amônio, né, que vocês viram lá como sendo uma exceção. Pronto, obrigada, André Lucas. De nada. Temática final. Qual a relação dos ácidos e açúcares com as bactérias causadoras de cáries? Nesse caso aqui, todo mundo vai falar. Todos os grupos, né? Digam aí a ordem e o Marcos está aqui para escutar vocês. Bora, menino. Bora lá. Professora, meu grupo pode começar. Eu posso começar. Vamos lá. Grupo 17, professor. Sérgio. Eu mesmo. Sérgio, Eu acho que, segundo as pesquisas que eu realizei, os ácidos e os açúcares na boca, eles têm relação com o aparecimento das bactérias causadoras de cárie, porque eles acabam diminuindo o pH bucal e isso propicia, faz mais fácil o aparecimento dessas bactérias, que a diminuição do pH elas conseguem se reproduzir melhor. E acaba criando e desenvolvendo a cárie bucal nos dentes. Pronto, obrigado. Tio, e complementando o Sérgio, eu queria falar que o pH na boca ele é diminuído pelo fato de que quando as substâncias liberadas pelos açúcares, elas liberam junto ácidos que diminuem o pH oral, destruindo assim os minerais nos dentes. Ou seja, quando ingerimos bebidas e alimentos doces ou ácidos,
há um acúmulo de bactérias que causam a cárie, deixando assim o pH menor que a quantidade comum. Certo, Sérgio. Obrigado. Mais alguma manifestação? pH menor do que o quê? pH menor do que o que está, já o da boca. Então, quando você diminui mais o pH, aumenta a acidez, não é isso? Tem mais alguém que quer se manifestar? É que, com o aumento da acidez, normalmente o que ocorre é que o esmalte, que é a primeira camada de proteção dos dentes, acaba por ser danificada, permitindo que as bactérias possam se alastrar na nossa carga dentária, fazendo assim a formação das cáries, Certo. que Primeiramente, com uma frequência acaba por se desenvolver e se tornar um problema sério. Sinto muito por interromper, senhor. tranquilo, Matheus. Desculpa, foi eu que lhe interrompi. Mais alguma coisa? Pessoal, vocês viram aí algum dado com relação ao tempo de recuperação do pH da boca, após a ingestão de alimentos ácidos e doces, no caso, de açúcares? Mais ou menos 40 minutos, não é? Justamente, eu vi que é cerca de 40 a 50 minutos. Pronto, entre 40 e 50 minutos para que esse pH seja restabelecido e ele tem uma relação muito grande com o controle da flora bacteriana bucal, não é isso que está aí na nossa boca, tá bom? Sim, mais alguma coisa? Eu acho que teve alguém, Marcos, quando eu fiz o trabalho de ácidos e bases no cotidiano, cosméticos, alimentos, teve alguém que colocou a base lá presente no creme dental. Sim, sim. O papel do creme dental, não é isso, né, gente? A Laíra está falando, que é justamente reduzir essa acidez, não é isso? Tornar o meio aí menos ácido, no caso. Aumentar o pH, no caso. Não é isso? Falou até agora o Matheus. Não. Falou o Jefferson, falou o Eu Matheus, falou gostaria o de falar um Sérgio. pouquinho. Oi. Até em relação ao que falaram do período que demora para a neutralização desse ácido na arcada dentária, me lembra de uma reportagem que eu assisti há algum tempo atrás, e eles falavam de uma certa quantidade que nós seres humanos devemos ingerir de açúcar por dia. Até porque uma grande quantidade de açúcar, como a bactéria já está lá, ela vai se proliferar mais rápido e o pH vai só aumentando, o que vai só influenciando no aumento dessas cáries. E por isso também deve haver o controle da ingestão de açúcares. Sim, perfeito. Só não é o aumento do pH, na verdade é a redução, a diminuição. Tá bom? Certo, pessoal? Mesmo. pH 3 ou mais. Isso. E pH. Exatamente. Beleza, acho que está tranquilo, tá? Quando eu estou falando de bactéria, eu gosto sempre de falar da importância dessa saúde bucal, tá? Então, todas essas pesquisas, os cremes dentais, eles têm essa contribuição muito grande na prevenção de cáries, na prevenção de outras doenças, tá bom? Beleza? Quando a gente falou também de bactéria, a gente falou das bactérias anaeróbicas, né? Que é justamente quando você vai dormir, não é isso aí? Você tem aí também uma redução do pH, tornando ele mais ácido, aí as bactérias anaeróbicas elas se proliferam, aí por isso é que ao amanhecer nós temos o mau hálito, não é isso? E aí é necessário escovar o dente antes de vir para o CSCJ, né? Todo mundo, né? A atitude que eu sei que todo mundo tem, mas quando o menino é novo tem uma preguiça de tomar banho, escovar o dente tão grande, tá? Mas acho que vocês já superaram isso. Beleza, pessoal, obrigado, tá bom? Foi ótimo. Que isso, professor. Obrigadão aí. Com quem tem coragem de abrir aí a câmera? Valeu, professor. Eita, esse menino, eu queria conhecê-lo. Olha aí o Tchau, Matheus. tia. Eu não tô com o uniforme, desculpa. Não tem nada. Matheus, sempre cordial com a minha pessoa. Bora, Sérgio, Jefferson, Emily. O Lucas às vezes aparece, mas não apareceu dessa vez, né? O Lucas já deve ter saído aí. Vocês já me conhecem, não precisa não. Nenhum apareceu. Parabéns, foi ótimo, né, Marcos? Excelente. Acredito que próxima semana, como vocês já sabem, a dinâmica
vai ser melhor ainda, né? Parabenizar todos os grupos que contribuíram, dizer que vocês têm uma linguagem muito boa, né? Sabem se portar diante, né? Tem um bom vocabulário também. Quando se propõe a fazer determinada atividade, Vocês realizam com excelência, viu, vocês? Isso, parabéns. E que venham os próximos, né? Só teremos mais 3 quartas-feiras. E estamos planejando aí um momento para a gente se conhecer. O Márcio já conhece, mas eu quero conhecê-los melhor, certo? No mais, é isso mesmo. Espero que tenham gostado da discussão. Creio que nós contribuímos de alguma forma para aquilo que vocês já estão estudando. E um abraço, até quarta-feira. A turma chega lá para show. Tchau, tia. Até quarta. Valeu, professor. Até a quarta. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até, Tchau, professor. Até. Tchau, tio. Até. Saudações Um e abraço. referências, viu? Saudação aos São Paulinos, é melhor. Bora almoçar. Tchau, tchau.